governo brasileiro decidiu dividir com a iniciativa privada a administração de alguns aeroportos do país. Leilões para concessões bilionárias prometem melhorar a qualidade dos serviços, acirrar a concorrência e preparar o Brasil para receber grandes eventos internacionais. Os aeroportos de Brasília, Campinas, Guarulhos e Natal já foram licitados. E os próximos da lista são Confins, em Minas Gerais, e Galeão, no Rio de Janeiro. Mas quais são os critérios para selecionar as empresas que querem participar das licitações? No fórum de hoje, nós vamos conversar sobre as concessões para exploração de aeroportos. Aqui no estúdio do programa eu recebo o advogado especialista em Direito Administrativo e do Consumidor, Pedro Dutra, e também o professor de Planejamento e Análise Econômica aplicados à Administração, Gessner Oliveira. Mas antes de começarmos a nossa conversa, vamos assistir uma reportagem que a equipe da TV Justiça preparou sobre esse assunto. Um número que decola em ritmo acelerado. No ano passado, mais de 190 milhões de passageiros usaram os aeroportos brasileiros, quantidade 6% maior do que a registrada em 2011. Com tanta gente voando, alguns terminais entraram em colapso. Longas filas, atrasos e cancelamentos são só alguns dos problemas. As autoridades reconhecem que a situação é preocupante, ainda mais porque o país vai receber grandes eventos esportivos nos próximos anos. Para diminuir o gargalo, o governo decidiu passar a administração dos aeroportos à iniciativa privada, que deverá fazer investimentos imediatos. Mas a privatização gera dúvida entre os usuários. Acho que o aeroporto devia ser do Estado, explorado pelo Estado. Normalmente é assim que acontece. Mas tudo bem, se o governo brasileiro assim decide, assim terá que ser, não é? Já é caro o negócio dentro do aeroporto, né? Privatizando vai ser mais caro ainda, né? Os nossos aeroportos precisam de uma privatização para distribuir um melhor serviço. Talvez fique mais caro para o povo, mas isso é preciso. A primeira concessão foi em 2011, com a licitação do aeroporto de São Gonçalo do Amarante, no Rio Grande do Norte. Em 2012, os aeroportos de Brasília, no Distrito Federal, de Guarulhos e Viracopos, em São Paulo, também tiveram a administração repassada a consórcios privados. A Infraero será acionista destas concessões com participação de 49% do capital social. Eu gostaria de começar com o doutor Pedro, que está mais próximo, mas o senhor, por favor, já faça parte da nossa conversa desde já. Haveria mesmo a necessidade dessa licitação? É um bom negócio para o governo? Bom, a licitação como instrumento para escolha e determinação do concessionário é uma imposição legal. Quer dizer, não se pode conceder à iniciativa privada a exploração de um serviço público sem licitação. Agora, o modelo, essa é a pergunta, eu acredito, mais importante, se o modelo é bom ou não. A resposta é simples. O modelo anterior é o modelo atual que vigeu até há pouco tempo, até as licitações, a licitação que escolheu esses aeroportos que você anunciou antes, e que ainda é o modelo de exploração de Confins e Galeão, que é o modelo da Infraero. Se o governo decidiu mudar esse modelo, é porque ele atendeu uma realidade que esse modelo não vinha prestando o serviço de uma forma que a população gostaria de ter. Isso é um fato que qualquer um que viaja em aeroportos no Brasil conhece. Então, o modelo estatal da Infraero, uma empresa estatal que explora aeroportos, exclusivamente sob o regime de monopólio, esse modelo não funcionou. E agora o governo admitiu a iniciativa privada, ainda que parcialmente, não houve a privatização da Infraero, como houve no caso das telecomunicações, das empresas estatais de telecomunicações, mas o fato é que deu a gestão dos aeroportos à iniciativa privada com a esperança que haja mais investimentos e uma consequente melhor administração desses aeroportos. E uma expectativa de que isso seja feito de forma rápida. Pode-se mudar essa realidade dos aeroportos do país num prazo curtíssimo, porque nós teremos, após a entrega de Galeão, um dos maiores do país, e Confins, nós teremos 7, 8 meses para, por exemplo, a Copa do Mundo. Há tempo hábil para se mudar a realidade desses aeroportos? Não, de fato, a Copa do Mundo é um evento muito importante e a situação dos aeroportos claramente apresenta muitas dificuldades, como todos os brasileiros sabem. O que aconteceu com o aeroporto é que a demanda cresceu muito nas últimas décadas, em particular nos últimos 15 anos, né? No período mais recente, ela cresceu a mais de 10% ao ano. Isso equivale a dobrar
a quantidade de passageiros a cada 7 anos. Então eu chamaria a atenção que, embora a Copa do Mundo seja fundamental, nós já temos uma grande dificuldade. Já há um gargalo evidente, né? Com Copa do Mundo ou sem Copa do Mundo. Agora, isso precisa ser eliminado o mais rapidamente possível. Nós temos uma mudança no perfil dos passageiros hoje. Deixou de ser algo apenas para a classe A e começa a entrar a classe B, a classe C. Junto da melhora dos serviços, há uma expectativa também de uma redução dos preços? Bom, esse processo não é de agora, ele já vem ocorrendo e a redução é extraordinária. Há 20 anos atrás, uma passagem de classe econômica para os Estados Unidos custava $3.500, $4.000. Hoje você compra por $800. Quer dizer, essa redução de preço já vem ocorrendo há algum tempo e veio para ficar. Inclusive há companhias hoje que são especializadas em tarifas baixas, entendeu? O que muda, inclusive, a administração de aeroportos e tudo, porque são empresas voltadas para os segmentos de menor renda que passaram a viajar de avião. Então, é um processo que já vem, como o Gerson falou, de 15 anos para cá, isso já é um fenômeno. Aliás, essa é a razão, inclusive, do maior crescimento, é justamente o barateamento de preço. E isso é um fato que pressiona as instalações aeroportuárias. Elas têm que ser maiores, elas têm que ser mais eficientes e permanentemente investimento. A palavra é investimento. Nem todos os aeroportos são interessantes, falando-se em investimentos. Como é que ficam os pequenos aeroportos? Uma combinação de problemas e desafios. Os aeroportos grandes, eles precisam de grandes investimentos para se tornarem hubs, para se tornarem pontos centrais nas rotas domésticas e internacionais. Os aeroportos pequenos têm uma enorme importância do ponto de vista da integração regional, do ponto de vista da aviação regional e de abrir o mercado para várias outras companhias e atividades econômicas. Então, são investimentos de natureza distinta, né? Então, na verdade, os dois precisam de atenção, tanto os aeroportos pequenos quanto os aeroportos maiores. Naturalmente, os aeroportos maiores, com maior densidade, são muito atrativos. Então, é natural que sejam feitas concessões para esses aeroportos, que podem atrair um grande volume de investimento, e, naturalmente, é preciso um plano bastante minucioso e bastante bem elaborado para o conjunto de aeroportos do país. Houve uma mudança nas exigências para as licitações, para os aeroportos que já foram licitados e para os que serão. A que se deve isso? Na verdade, a mudança é muito pequena, porque o princípio já havia sido adotado. Aí, o que houve foi uma proibição neste edital para Confins e Galeão de que os acionistas dos aeroportos, das concessionárias de aeroportos já licitados, que são Viracopos, Brasília e Guarulhos, não participem dessa licitação. Essa providência é uma providência para estimular a concorrência entre os aeroportos, notadamente entre Galeão e Guarulhos, que são aeroportos que estão alinhados, separados por uma distância muito pequena e que disputam o tráfego de longo curso. Tráfego aéreo de longo curso. O longo curso é aquele que tem uma escala. Pode ser nacional, porque, como o Gessner falou, o Brasil é maior do que a Europa Ocidental. Então, há voos no Brasil que têm escala. Na Europa, dificilmente você vai de um país para outro sem escala. Aqui, se você sair do Rio Grande do Sul para ir a Salvador, você escala em São Paulo ou Rio. Esse São Paulo ou Rio é a chave para entender. A mesma coisa, voos internacionais que demandam o Brasil ou que demandam o exterior. Os voos transcontinentais, que saem de um continente para outro. Tanto faz para o turista chegar no Rio e vir a São Paulo, como chegar a São Paulo e ao Rio e vice-versa. Então, há uma natural possibilidade de concorrência entre esses aeroportos. Concorrência para atrair empresas aéreas, transporte aéreo, para atrair passageiros. Então, o que o governo disse é o seguinte: se eu deixar o concessionário que já explora Guarulhos, explorar Galeão, qual o incentivo que ele vai ter para investir mais, melhorar a qualidade? Nenhum. Ele fica com os dois bolsos da calça, tirando dinheiro para um ou outro. Se eu colocar concorrência, vai haver um incentivo para a melhor qualidade do serviço. E foi isso que o governo fez. Essa cláusula... Acertadamente. Acertadamente, porque isso é um dever da ANAC. A ANAC não inventa isso. Isso está na Constituição, que diz que a livre concorrência
é um princípio regente da atividade econômica. Então, onde for possível, cabe ao governo não, cabe ao Estado, os órgãos reguladores, as agências reguladoras, estimular e promover a concorrência. Foi o que a ANAC fez. Mas houve uma mudança também na exigência do perfil das empresas que poderiam participar, não é? Dos operadores, não? Sim, dos operadores. Agora, sobre esse ponto, eu acho que é importante notar que o que foi feito para essa licitação, na verdade, é um princípio geral que tem sido aplicado em outros setores. Sim, claro. Em telecomunicações, na privatização das telecomunicações, bem como recentemente na licitação das radiofrequências do 4G, já foram colocadas restrições. Quer dizer, o mesmo grupo não pode participar de todos os lotes ou segmentos, porque senão não haveria concorrência. Aliás, não havendo concorrência, não há investimento. Não havendo investimento, não atende o nosso problema básico. Na licitação anterior já havia esse princípio. Exato. Quem ganhasse Guarulhos não podia ganhar Viracopos ou Brasília. Então, esse princípio não é uma novidade. O que é novidade é a reclamação que se criou em certos setores de que isso prejudicaria a licitação, o que não é exato. Veja, não é novidade, não é, Pedro? Também energia elétrica. Energia elétrica também há essa preocupação. Não é novidade num país como a Austrália, onde houve privatização no México, e onde não houve, deu problema. Que foi na Inglaterra, na Grã-Bretanha. Exatamente. Aí apenas um grupo ficou com vários aeroportos importantes, incluindo o Heathrow e vários aeroportos centrais. E Gatwick também. E o que aconteceu? O pouco investimento. Os serviços não melhoraram tanto. Por quê? Porque não havia tanta concorrência. O passageiro, ele quer fazer comparações. Ele quer comparar, bom, se eu quero sair de Brasília para Paris, ele vai comparar qual é o preço e aí vai ver quais as alternativas que ele dispõe. Os aeroportos vão oferecer, junto com as companhias aéreas, vão oferecer diferentes alternativas de preço. E o que provocou a mudança do perfil, da exigência do perfil das operadoras? Volume, creio que você está se referindo às operadoras. Agora a exigência é operadoras número de passageiros. Que já exploram aeroportos, que tem um tráfego acima de 30, igual ou acima de 35 milhões de passageiros ao ano. Exato. É que o governo ficou muito preocupado com a qualidade do serviço, a capacidade, a experiência dessas operadoras internacionais, que na licitação anterior não houve isso, foram operadoras internacionais de aeroportos de menor porte, e o governo, diante da dimensão do problema que o Gerson fez referência, de atender a um volume muito grande de passageiros, entendeu que deveria trazer empresas exploradoras de aeroportos, como Paris, Zurique, Munique, que já tivessem uma experiência em seus países de origem muito grande, com aeroportos de tráfego muito intenso. Perfeito. Nós vamos para um rápido intervalo e daqui a pouquinho nós voltamos. Hoje o programa Fórum está tratando sobre concessões de aeroportos. Eu gostaria de saber dos nossos convidados, no próximo bloco, se uma área estratégica pode ser entregue, pelo menos em parte, a empresas estrangeiras, sem nenhum risco para o país. Voltamos em instantes. O Fórum está de volta. Hoje estamos conversando sobre concessões para exploração de aeroportos. Eu vou retomar o tema que nós encerramos o primeiro bloco, perguntando aqui para o Dr. Pedro e o Dr. Gessner. Não houve nenhuma dificultação para a entrada de empresas estrangeiras, não é? É preocupante uma área estratégica do país ter a presença tão forte de empresas que não sejam nacionais? Eu acho extremamente saudável a presença de empresas estrangeiras, assim como teremos vários times de futebol estrangeiros na Copa do Mundo, não é? Quer dizer, não há mais essa ideia de que o estrangeiro é mau. Primeiro, que o estrangeiro não vai dominar e controlar os aeroportos, não é? Ele participará de um consórcio com empresas brasileiras. Segundo, que ele constitui uma empresa no Brasil, ele faz parte de uma empresa no Brasil, atende à legislação brasileira, não é? Então, ele tem que fazer tudo de acordo com as regras brasileiras, né? Nós temos a Vale do Rio Doce, várias empresas Embraer, que estão em outros países também. Eu acho que a experiência estrangeira pode ser boa, com boas empresas, e isso só vai se manifestar se houver concorrência no mercado. E investimento, que os estrangeiros têm dinheiro para trazer. Então, temos que procurar aonde está o dinheiro, porque sem dinheiro não há investimento, sem investimento não há atendimento ao consumidor. Então, o problema era de investimento ou de gestão?
não há um isolado do outro. Muito dinheiro. Bom, o Estado brasileiro arrecada um dos que mais arrecada. Então, aí é um problema de gestão, não é de falta de dinheiro. Agora, é evidentemente de falta de recursos e de boa gestão. A empresa privada, está provada, é mais eficiente nesses setores do que a empresa pública. Fiscalização. ANAC. Esse é um ponto importante da ANAC. ANAC. A ANAC, como agência reguladora, ela cumpre um papel fundamental. Ela vai fazer valer as regras, né, das concessões, ela vai fiscalizar, ela vai verificar se variáveis tão importantes para o consumidor como o atraso de voo. Eu estava vendo, por exemplo, agora os dados para junho, né, de atraso de voo. Imagine que em várias linhas de voo, com origem no Rio de Janeiro para Brasília, origem São Paulo para Brasília, São Paulo-Rio, algumas capitais importantes do país, mais de 50% têm atraso de mais de 30 minutos. Percentuais muito elevados, atraso de mais de 1 hora. É o que a gente vê nos aeroportos. Então, essas variáveis precisam ser controladas. O passageiro quer saber quanto tempo ele vai demorar para recolher a bagagem, se não vai haver extravio de bagagem. Enfim, uma série de variáveis importantes para o bem-estar e para o bom funcionamento do serviço. E a ANAC tem um papel fundamental. Agora, não basta apenas a agência reguladora, é preciso também que a concorrência do mercado permita que os grupos ofereçam alternativas. Galeão vai querer oferecer um pacote de serviços para as companhias aéreas e para os passageiros melhor do que a Cumbica, que por sua vez vai concorrer com outros aeroportos. E isso é que vai, junto com a boa regulação, garantir bons serviços e investimentos. Como é que estão os aeroportos que já foram listados? Já apresentaram alguma melhora, alguma diferença? Já houve tempo para isso? Acho que é um pouco cedo. Acho que é um pouco cedo para essa avaliação, né? Isso é algo que será possível avaliar um ano, 2 anos, né? Porque, em grande parte, esperam-se investimentos a serem feitos, né, ampliação de terminais, etc. Agora, há, digamos, um compromisso, um esforço por parte dos concessionários para atender os vários quesitos. Eu acho que merece a maior atenção. A ANAC, como o Pedro Dutra assinalou, precisa ficar realmente muito atenta, fiscalizar, etc. Mas eu acho que uma avaliação definitiva ainda requer um pouco mais de tempo. Há um cronograma de investimentos e de metas de qualidade a ser cumprida, mas se você vai a Brasília aqui, desembarca aqui, você está vendo que já tem fingas sendo construídos e tudo. Então já há investimento sendo feito, no aeroporto de Cumbica já os estacionamentos já mudaram, já os investimentos estão sendo feitos e alguns começam a ser visíveis, né? Agora, cabe à ANAC também, ao fiscalizar o cumprimento desse cronograma, informar o público que está sendo feito. Isso é um outro problema também grave, quer dizer, o público não é informado como deveria ser informado dos progressos ou dos regressos que estão ocorrendo Essa é uma prática bem interessante, né, Pedro, de prestação de contas. Prestação de contas dos reguladores, prestação de informação ao público. Por exemplo, uma ideia, painéis, né, com os indicadores que o público possa saber, olha, qual é o percentual de voos com atraso superior a 30 minutos? É tanto. Que seja assim como a gente sabe qual vai ser a temperatura, que a gente tenha uma avaliação, olha, quantos quilômetros de trânsito, de congestionamento, que a gente saiba quais são os problemas e como é que está evoluindo. Eu ouvi uma crítica a respeito do prazo, 25 ou 30 anos seria um prazo muito elástico para a exploração. O senhor concorda com isso? Olha, não está dentro do razoável? Eu acho que as concessões, quando a gente pega saneamento, energia elétrica, setores de infraestrutura, de um modo geral, têm concessões com prazos de 20, 25, 30, às vezes até mais. Não acho que seja anômalo. O que determina o prazo das concessões é a remuneração do investimento feito. Serviço público, por natureza estrutural desse serviço, requer muito investimento. E esse investimento tem que ser remunerado. Se você quer fazer esse investimento em pouco tempo, a remuneração dele tem que ser em pouco tempo. Isso elevaria a tarifa e ficaria insuportável, porque uma das finalidades do serviço público é atender o maior número possível de usuários. Então, esses prazos são longos para que os investimentos sigam uma ordem
gradativa e tem uma remuneração garantida, assegurada por esse período. E são também obras que não são simples. Você não aumenta, amplia um aeroporto como o Galeão em um mês ou dois, ou um ano ou dois. É um processo, no mínimo 5 anos, para ter resultados bem concretos. Alguns já aparecem antes, mas uma transformação é a partir de 5 anos, né? Por isso que os prazos são muito longos. Empresas privadas visam lucro, obviamente também lucro. Existe alguma preocupação em estabelecer limites para faturamento ou isso não caberia nesse tipo de negócio? Aí é fundamental, novamente, a palavra-chave aqui da nossa conversa é concorrência, né? Um segmento de infraestrutura, ele requer investimento de capital com uma maturação longa, ele requer um certo volume de despesas, né, de operação. Então tem as despesas de operação, as despesas de capital e há uma projeção de receitas, né? A partir daí há um certo resultado, se analisa um certo resultado, qual é a taxa de retorno sobre o capital. Lucro. Qual é o lucro? Né? Qual é o lucro daquele líquido empreendimento, não é isso? Qual é a melhor maneira de chegar a um bom resultado, tanto para os investidores quanto para a sociedade? É permitir que haja a maior concorrência possível, permitir que haja concorrência para que haja lances, aqueles mais eficientes que podem dar boas soluções para a ampliação de um aeroporto, num bom funcionamento do aeroporto, conseguirão dar boas soluções e ter uma rentabilidade razoável. Ela tem que ser uma rentabilidade equilibrada. Não pode ter tarifas muito elevadas, como assinalou o Pedro, mas ela tem que remunerar o capital para que os investimentos sejam feitos e que os gargalos sejam eliminados. Um ponto só é o seguinte: a remuneração do concessionário já está estipulada no contrato. E ela não é astronômica em nenhum contrato de concessão, entendeu? É claro que você tem que ver que às vezes ela pode subir num ano, descer em outro, porque ela é corrigida por índice de inflação e tudo. Mas a grande característica do contrato de concessão é que ele sabe quanto ele vai ganhar. É claro que há revisões, fatos extraordinários e tudo, mas não há taxas altíssimas de retorno em concessão. Ao contrário, as taxas são módicas. O que ocorre é que a renda da população, às vezes, não é suficiente para isso e que essas empresas ganham durante muitos anos. Por isso é que tem que ter essa taxa média, mas não são taxas astronômicas. Isso é uma questão muito delicada, que a percepção da população é que o serviço público, quando é prestado por empresa privada, isso é estimulado por parte do governo, é caríssimo. E quando não é prestada por empresa privada, é barato? Às vezes é porque não tem investimento para remunerar. Aeroportos de médio porte devem entrar também nessas concessões ou não seriam atrativos? Isso é algo que vai ficar mesmo na mão do governo administrar? Não são, há vários aeroportos de médio porte que podem ser atrativos, né? Regiões onde há uma demanda muito grande, uma demanda reprimida. O Brasil precisa muito de aeroportos de médio porte. No Nordeste, Intra-Nordeste já justificaria isso. Todo o nosso agronegócio precisa muito de aeroportos de porte médio. Para o Brasil seria muito bom. Agora, eles exigem uma estratégia, um planejamento diferenciado. Quer dizer, são investimentos de natureza distinta. Um grupo que está olhando para o Galeão ou para Confins, certamente está pensando em um empreendimento, em investimentos que são distintos de uma estratégia aplicada a aeroportos de médio porte. Mas certamente eles necessitam uma atenção muito grande. Muito bem, eu gostaria de agradecer a participação dos senhores e o programa de hoje fica por aqui. Nós conversamos com o advogado especialista em Direito Econômico e conselheiro do Instituto Brasileiro de Estudo das Relações de Concorrência e Consumo, o IBRAC, Pedro Dutra, e também com o economista e professor de Planejamento e Análise Econômica aplicados à Administração, Gessner Oliveira. Você pode rever esse programa na página da TV Justiça. O endereço é www.tvjustiça.jus.br. E envie também sua sugestão para o programa, e-mail fórum@stf.jus.br. A próxima semana tem mais uma edição do Fórum para você. Até lá!